E a gente volta com o TV Mar News e vai mostrar para vocês um VT que fala sobre uma ferramenta que vai ajudar você em casa a encontrar a medicação para o tratamento do novo coronavírus. A gente vai conferir agora. O Conselho Regional de Farmácia daqui de Alagoas desenvolveu uma ferramenta que visa auxiliar a população na busca de remédios para a Covid-19. Quem explica melhor para a gente sobre esse assunto é o Daniel Fortes, ele que é secretário-geral do Conselho Regional de Farmácia daqui de Alagoas. Muito bom dia, Daniel. Obrigada pela sua presença aqui no TV Mar News. Vamos explicar sobre essa ferramenta, como foi que surgiu essa ideia? Na verdade, foi uma solicitação que o Ministério Público Estadual e o Ministério Público Federal fez ao Conselho de Farmácia, aproveitando que a gente tem contato com esses estabelecimentos, para que a gente pudesse disponibilizar no nosso website o estoque dos medicamentos que estão dentro dos protocolos para tratamento da Covid-19 e da influenza. Então, nós acionamos, através dessa determinação conjunta, os hospitais, as farmácias e as farmácias de manipulação, para que elas pudessem informar sobre a existência ou não desses medicamentos, e o quantitativo que eles tinham. E como é que as pessoas elas podem acessar essa ferramenta, podem ter acesso a esses dados? Para acessar, basta entrar no site do Conselho Regional de Farmácia, que é o www.crf-al.org.br. Logo no início do site vai haver uma flag, uma janela, onde vai dizer Covid, encontre aqui os medicamentos. Clica e aí vai aparecer uma tabela e nessa tabela vai informando os medicamentos que estão disponíveis, o endereço dos estabelecimentos e o telefone para que o paciente entre em contato com esse estabelecimento antes de se dirigir àquele local e confirmar a existência dele. É uma ação de prestação de serviço, Daniel? Porque muitos desses medicamentos acabaram até ficando em falta, em diversas farmácias daqui do nosso estado. Inclusive, quando a gente fez esse levantamento, a gente observou que existia uma ruptura muito grande no estoque desses medicamentos, porque as distribuidoras não estão conseguindo fazer esse abastecimento, Toda a cadeia farmacêutica hoje, ela está comprometida devido à alta demanda desses produtos, dentro dessa epidemia. Então, para que a gente possa auxiliar ao máximo a população nesse serviço, nós resolvemos fornecer essa ferramenta, vamos ter o trabalho de ficar alimentando ela diariamente, semanalmente, conforme os estabelecimentos vão atualizando a gente sobre esses estoques, para que as pessoas possam ter uma maneira mais tranquila, mais segura de se locomover dentro da cidade atrás dos medicamentos que precisam para o seu tratamento. A gente pode falar quais que são esses principais medicamentos, Daniel? Os medicamentos que são utilizados para o tratamento hoje, eles vão incluir analgésicos, como paracetamol e a dipirona, medicamentos que são utilizados como antiparasitários ou como antimicrobianos, que é o caso da ivermectina e da azitromicina, a própria hidroxicloroquina e cloroquina, que está sendo aí amplamente utilizada, além de medicamentos que podem prevenir a trombose, como é o caso da enoxaparina, ou mesmo medicamentos corticoides, que são utilizados para as formas graves da doença. Muito se tem falado da cloroquina, da hidroxicloroquina e também da ivermectina, Esses remédios, eles são capazes de causar algum efeito colateral nas pessoas? Todo medicamento, ele é capaz de provocar esse efeito colateral. Alguns têm maior potencial e outros menor potencial. A hidroxicloroquina e a cloroquina, vários estudos já têm mostrado que elas acabam aumentando o risco de arritmia cardíaca, podendo inclusive levar a uma parada cardíaca ao paciente. Então, é um medicamento que hoje o Ministério da Saúde já incluiu na lista de medicamentos de controle especial e ele só pode ser vendido com a apresentação da receita médica. A ivermectina é um medicamento que ele é um pouco mais seguro que a hidroxicloroquina, Ele tem uma dose bastante tolerável, mas ele ainda assim pode apresentar alguns efeitos colaterais, como tontura, enjoos e diarreia. Então, nem todos esses medicamentos eles vão poder ser adquiridos sem uma receita médica. Muitos desses medicamentos, sobretudo hidroxicloroquina, cloroquina e azitromicina, só vão poder ser vendidos com a apresentação da receita médica. Todavia, a gente recomenda que o uso de medicamentos sem a devida prescrição do profissional da saúde, ele pode ser muito mais danoso do que a própria doença em si. Então, recomendo a todos da população que não procurem usar esses medicamentos sem a orientação de um profissional da saúde, sem o médico ou sem a atenção do farmacêutico. E caso alguém que esteja nos assistindo sinta algum efeito colateral, tem a autorização ou a autonomia de suspender o uso desse medicamento?
não se deve fazer a interrupção do tratamento sem consultar o médico ou sem consultar o farmacêutico. Tá? Então, a gente orienta que, caso sinta algum efeito colateral que não esteja permitindo que continue o uso daquele medicamento, entra em contato por telefone com o médico, tenta ligar para os serviços de atendimento de telemedicina que o governo municipal, o governo estadual e o governo federal estão disponibilizando, ou entre em contato também com o farmacêutico da farmácia onde adquiriu aquele produto para receber a orientação se deve fazer suspensão desse tratamento ou se deve continuar o tratamento até o final. Muito obrigada, tá, Daniel, pelas informações. Bom dia. Eu que agradeço. Então é isso, Porlane e pessoal de casa. Esse serviço aí, né, do Conselho Regional de Farmácia daqui de Alagoas tem ajudado muitas pessoas aí na busca, né, desses medicamentos que são utilizados no tratamento para a Covid-19. Pois é, gente. A gente continua falando sobre essa situação de pandemia e sabe que o uso de máscara é imprescindível para a gente conter o avanço dela. Mas você aí sente dificuldade em utilizá-la? Sente dificuldade para falar? Sente dificuldade para se expressar com ela? A gente vai ter dicas, então, de uma fonoaudióloga de como fazer. O farmacêutico Felipe Santana atua há 9 anos e, nesse tempo, nunca sentiu tanta dificuldade para se comunicar com os clientes. A comunicação em farmácia sempre foi muito complicada por conta da questão do nome das medicações, que já são bem difíceis e tudo mais. Mas, assim, nesse período da pandemia, aumentou muito a dificuldade de comunicação por vários motivos. O principal deles é que todo brasileiro e quase todo mundo faz a leitura labial. Então a gente tem esse costume de, quando a gente não entende o que o cliente fala, a gente tenta ler nas entrelinhas. Isso a gente não está conseguindo fazer. E o que é que acontece? Quando a gente não ouve, a gente tem a tendência também natural de se debruçar para chegar próximo do cliente. E a gente percebe que não pode também por conta do coronavírus. Então a dificuldade da gente de comunicação tem aumentado, mas dentro da medida do possível a gente tem feito o máximo para poder entender e ser entendido dentro desse ambiente. Principalmente porque em alguns momentos a gente fala mais baixo e aí quando a gente aumenta esse tom de voz, às vezes esse aumento de tom pode parecer uma forma mais rude de falar. E aí a gente tem esse medo de aumentar esse tom para saber como é que o cliente vai interpretar aquilo. Então a comunicação é essa via de mão dupla, então a gente tem que falar, ouvir, ser ouvido para poder entender o que a gente está falando. E aqui, nesse momento, está sendo um pouco mais difícil. Sempre foi, né? Na farmácia sempre foi difícil, porque existe a questão da medicação mesmo, que é muito complicada, a posologia, enfim. Receita médica que é difícil, mas essa comunicação verbal ela era mais fluida antes. Complicação para respirar e voz cansada também são reclamações constantes. A gente sente um pouco de dificuldade na garganta, as cordas vocais ficam mais irritadas ao longo do final do dia, né, por conta de todo o trabalho que a gente fez, do esforço para falar, o aumento do tom de voz e tudo mais. Mas assim, dentro da farmácia, eu acho que a maior dificuldade ainda é a respiratória, porque a gente fala e a gente acaba respirando o ar que a gente já põe para fora mesmo, que não é o ideal. O mesmo impasse atinge o atendente Lucas Silva Oliveira. A gente não tinha esse certo costume, né, de usar máscara. Então é uma coisa que incomoda um pouco, de qualquer forma incomoda um pouco. Até quando você está falando, os clientes às vezes não conseguem entender o que você está falando, não conseguem entender bem, né? Aí tem que repetir, falar de novo. Então é uma coisa que incomoda, só que infelizmente a gente tem que se adaptar a isso, né? Como incomoda muito, às vezes você fala e não consegue entender. Em questão disso, a gente repete tudo de novo e às vezes consegue entender, às vezes não, mas com jeitinho a gente consegue. A boa notícia é que há dicas para ajudar quem precisa usar a máscara diariamente e se comunicar com outras pessoas. Para nos ajudar nessa missão, eu vou conversar agora aqui com a fonoaudióloga Gabriela Sóstenes. Gabi, bom dia. Tem dicas para o pessoal? Bom dia, Mara. Tem dicas, né? Principalmente para quem lida diretamente com o público e precisa falar para que o outro compreenda, né? A máscara, ela fecha justamente a nossa boca, onde articulamos os sons das palavras, onde damos pistas para o outro, para um melhor entendimento da mensagem. E aí, é ideal que esse tecido da máscara seja mais molinho, né? Porque a máscara de tecido, ela afeta, mas ela abafa o som. E, geralmente, as pessoas usam a de tecido, então ele precisa ser de um tecido molinho e não tão justa na boca. Às vezes, é muito justa na boca e isso dificulta mais ainda.
E além de dificultar também a respiração, o que acontece? A máscara, ela fecha o nariz e a pessoa fica agoniada, fica sufocada, termina baixando aqui, né, deixando pendurada aqui ou aqui, isso termina contaminando as pessoas. Então, outra dica é falar mais devagar, mais articulado, não precisa gritar. Às vezes a gente acha que fala um mais alto, o outro vai compreender. Não funciona. Né? O ideal é que fale devagar, mais articulado e também frases mais curtas. Né? Se você for falar frases longas, você vai cansar. E aí a tendência é tirar a máscara. Então, fale frases mais curtas. Vocês também, jornalistas, também tem como fazer isso, incluindo essas frases, isso facilita. Outra dica também é que seja de elástico, eles se adaptam melhor, tem esse controle melhor do que aquela estrutura. E também, você também tem essa máscara que foi uma fonoaudióloga que inventou, que ela é com a boca aberta, assim, você consegue ver, que é de plástico. Então, para quem convive com deficiente auditivo, convive com idoso, que tem mais dificuldade, então uma boa dica é essa máscara que a boca fica aberta também. Outra dica também, Mara, é você abusar das expressões faciais, né? Pegar os olhos, as sobrancelhas, isso faz com que você seja mais compreendido. Você consegue facilitar o entendimento da mensagem se você usa as expressões faciais. A profissional reforça sua principal recomendação. Deixa a mensagem para que a gente aprenda a sorrir com os olhos, falar com mais amor, com mais empatia, dando mensagem de otimismo para as pessoas, de esperança, de dias melhores, que com certeza vai logo chegar isso. Pois é, gente, ficam então as dicas aí para vocês e dicas também para você que está em casa, que gosta e quer ajudar uma empresa. A Gazeta lançou o projeto Pede Aqui Alagoas para valorizar o comércio local e ajudar as empresas alagoanas a atravessarem esse momento tão difícil da pandemia. A plataforma foi construída para que você possa divulgar ou encontrar estabelecimentos que estão funcionando mesmo de portas fechadas durante essa quarentena. Está precisando de um serviço, quer vender ou comprar alguma coisa, é só acessar www.gazetaal.com.br/Pede Aqui Alagoas. www.tvgazetaal.com.br/Pede Aqui Alagoas. E a gente aproveita logo agora para a gente também dar uma passadinha no portal Gazeta Web. Vamos conferir quais são os principais destaques para hoje, o que é que está acontecendo aqui no nosso estado. Acessa www.gazetaweb.com e a gente vê aqui, nós passamos essas informações para vocês durante o programa. Jacintinho, Jatiuca e Ponta Verde registram o maior número de casos de coronavírus. Segundo o levantamento, Mutange segue sendo o bairro com menos infectados. Fugiu de presídio. Foragido de Pernambuco é preso em São José da Laje por tráfico e homicídios. Susto no campus. Princípio de incêndio atinge reitoria da UFAL em Maceió. Corpo de Bombeiros foi acionado. Desrespeito, a Polícia Militar de Alagoas registra 39 denúncias de flagrantes relativos ao decreto. Em Igaci, 2 pessoas ficam feridas após carro capotar na L115. IPTU 2020 aqui na capital, usuários têm até esta quarta para aproveitar o desconto de 20%. Fica aí o alerta para vocês. Efeitos da pandemia, a Rádio Escola começa nessa segunda para alunos da rede municipal e a gente já mostrou também para vocês ao vivo, através do vivo feito por Mara Almeida. Esses são os destaques então aqui da TV, aqui do nosso estado, né? A gente passando também aqui para vocês, a TV Mar passando ao vivo aqui para vocês que também podem acompanhar, além de acompanhar todas as notícias do mundo, vocês também podem ficar conectados ao TV Mar News, à programação da TV Mar. E a TV Mar, ela vinculou ontem a live da Larissa Gleiss, e a gente mostra para vocês então alguns desses momentos da live que aconteceu ontem, foi vinculada aqui através da TV Mar também nas nossas redes sociais, você pôde acompanhar a música muito boa ontem.
às 17 horas. A gente vai ver então alguns momentos dessa live de ontem. Vamos acompanhar. You can tell the way you smile, the walls long time to talk. Music like I wanna be, I get you rock and sounds, but that's alright, that's okay. When you look me out the way, you can try to understand. The neon times are back to me. Waiting about that waiting and I'm mother, I'm staying the love, every scene and breaking and everybody shaking up, staying the love, staying the love. Stay in the love, stay in the love, ha, 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 ha. Stay in the love. Em casa pode cantar. Oh, oh. Vai. Esses são alguns dos momentos da live que nós transmitimos ontem aqui no teu canal 525 na NET. E a gente vai encerrando então o nosso programa de hoje com mais imagens da live da Lari que aconteceu ontem. Para você que nos acompanhou até agora, muito obrigada pela tua audiência. A gente volta a se encontrar amanhã às 8h30 aqui no teu canal 525. Até lá!